Quem nunca teve um problema que parece não ter solução? Quem nunca se estressou com alguma coisa ou se magoou diante de determinadas situações? Às vezes é tanta coisa para resolver que, em alguns momentos, a impressão é que o nosso corpo não vai aguentar. Diante de tanta preocupação, a sensação é de que estamos prestes a explodir, assim como uma panela de pressão. Elas me perseguiam. Falavam mal do meu cabelo, das minhas roupas, do jeito que eu falava, da cor da minha pele. E eu pedia pra parar, mas não adiantava de nada. Fiquei tão desanimada que eu parei de cuidar de mim. Vestibular é aquela pressão, não é? De um lado, o pessoal torcendo pra você passar de qualquer jeito. Do outro lado, o futuro batendo na sua porta. E se você não passa? Como é que fica? Eu estudei muito. Eu cheguei a extrapolar meu limite. Daí eu comecei a ficar nervoso, eu comecei a ficar irritado. Tinha semana que eu nem conseguia dormir direito. Esses depoimentos foram gravados por atores para um projeto da Unicef e do CVV. As falas refletem o quanto o acúmulo de sentimentos e emoções podem causar angústia e desconforto. São relatos de situações reais vividas por muitos adolescentes, um público que tem preocupado os especialistas. Conforme o Ministério da Saúde, na faixa etária dos 15 aos 29 anos, o suicídio é a quarta causa de morte. Muitas vezes, quando nós temos dificuldades na nossa vida, né, de lidar com os nossos sentimentos, nós acabamos nos isolando e não vendo os nossos sentimentos de uma forma realista. E acabamos trazendo ideações e dificuldades ainda maiores. Eu sempre digo que falar sobre sentimentos não é fácil. Não é fácil eu dizer, eu estou chateada contigo, Felipe, tu me magoou. Ou quando a gente, né, algum colega de trabalho, em casa, com o marido, a gente tem dificuldade muitas vezes de falar. E o que acontece? As pessoas vão engolindo esse sentimento, vão engolindo, até que uma hora transborda. De acordo com este médico de família e especialista em suicidologia, são vários os motivos que podem levar alguém a morrer por suicídio. Depressão e ansiedade podem ser fatores de risco, mas não são definidores. Hoje nós temos uma sociedade com uma instabilidade emocional e que determinadas situações podem levar a pessoa a um vazio de pensamento e de emoção e ela, por impulsividade, provocar a sua morte. Então, é muito importante esclarecer que existem fatores de riscos, em que o transtorno mental é um deles, mas não só ele vai existir no cenário do suicídio. E aqui vem a máxima do Setembro Amarelo, né, que o suicídio é multifatorial. Ninguém comete um suicídio por um motivo. Porque ficou desempregado. Porque se separou. Porque perdeu uma oportunidade. É uma situação multifatorial. Mesmo não havendo um transtorno, é importante um cuidado posterior, né? Havendo uma ideação, é importante que se possa seguir num tratamento, seguir num acompanhamento, seguir num olhar, para que o próprio sujeito tenha condições de analisar o que ele viveu, né, com suporte, para que esse impulso, se ele venha de novo, para esse momento que se ele aconteça, essa pessoa tenha ajuda e tenha condições de poder pensar a respeito, né? E pensar em suicídio é mais comum do que se imagina. Segundo um estudo realizado pela Unicamp, 17% dos brasileiros, em algum momento, cogitaram seriamente em dar um fim à própria vida. É um pensamento que cruza a cabeça de muitas pessoas no momento de dificuldade. Agora, se nós temos recursos, né, se nós temos uma rede de apoio e podemos desabafar, falar daquilo que nos angustia, é uma possibilidade de reorganizar. O maior desafio é a gente ter essa capacidade, essa competência de falar, tá doendo, não gostei, tu me machucou, tu me magoou, tu me feriu, ou eu me senti desconfortável. E isso a gente sabe que não é fácil, né? Mas é este o nosso desafio também. Depois que eu pedi ajuda, a direção resolveu e os meus pais também. E eu nunca mais passo por isso de novo. Respeito é bom e todo mundo gosta. Já o bullying é péssimo e não tem espaço para ele. E aí eu decidi trocar uma ideia com os meus amigos e vi que eles estavam passando pela mesma situação. E vi que eles me entendiam. E daí eu conversei com os meus pais e vi que isso foi muito bom. E isso acabou me ajudando muito. Eu comecei a fazer terapia, a minha cabeça se abriu
eu comecei a enxergar as coisas melhor, tirou um peso das minhas costas, foi um alívio. E o Setembro Amarelo surgiu justamente para mostrar que tem ajuda e que é possível a gente melhorar. É um mês que nos convida a parar, pensar e refletir sobre a importância do autocuidado. É criado o dia 10 de setembro como o Dia Internacional de Prevenção. Posteriormente, no Brasil, o Conselho Federal de Medicina, o CVV, e a Associação Brasileira de Psiquiatria vai organizar o mês todo de setembro voltado para a prevenção do suicídio. André considera que o movimento aumentou a conscientização sobre o tema e o conhecimento sobre os transtornos mentais. No entanto, o médico também avalia que o Setembro Amarelo revelou algumas fragilidades. O primeiro problema foi descobrir a falta de rede assistencial para todos os casos que o Setembro Amarelo levanta. O segundo problema do Setembro Amarelo está ligado aos enlutados, aos sobreviventes, porque alguns macetes, algumas regras que a gente tenta chamar a atenção da população geral, eles soaram de forma negativa para a população enlutada. Por exemplo, sinais. Existem sinais para que a gente possa detectar os casos, mas os enlutados fizeram o questionamento, mas quais sinais eu não vi? Por que eu não vi? Esta advogada perdeu o irmão por suicídio em 2017. Hoje, como uma sobrevivente enlutada, Michele acredita que o Setembro Amarelo precisa investir mais em psicoeducação. É entender que doença mental não tem cara, não tem classe social, não tem cor, não tem raça, enfim, não tem etnia, não tem gênero, né? Que todos estamos sujeitos a passar por alguma situação. Entender muitas vezes que o funcionamento da pessoa que tem algum transtorno, algum diagnóstico, né, de transtorno mental é diferente do meu funcionamento, que não tenho esse diagnóstico. Então, por mais que eu tente, eu não vou conseguir entender o que essa pessoa está sentindo, o que ela está passando, mas eu preciso validar esse sentimento, né? E o que a gente faz muitas vezes é invalidar o sofrimento do outro, mesmo tentando validar. Então, assim, como é que a gente trabalha com psicoeducação, né? Como é que a gente dissemina essa informação? É podendo, né, aliado aos estudos, à teoria, enfim, mas ouvindo as pessoas, né? Ouvindo as pessoas deixando os preconceitos de lado. Eu sei que, né, a gente está aí em 2024, parece que estamos tão adiantados em muita coisa, mas o preconceito em relação à saúde mental, ele existe, sim. A depressão hoje no mundo já é uma doença, a maior doença incapacitante no mundo, segundo a OMS. Então, é urgente que a gente possa olhar para isso de verdade.